A gente fala sempre aqui que nós merecemos justiça, né? Segunda-feira, nossa convidada especial de hoje, doutora Emília Correia, Tudo Azul, porque é seu direito. Por favor, vinhetinha de abertura. O tom é um pouco diferenciado, mas estamos todos de azul, inclusive azul. O estúdio. Azul, tudo azul. Tudo azul na tudo América azul, do Sul. Doutora Emília, boa tarde, querida. Boa tarde, Serginho. Boa tarde a todos. Boa Tudo tarde. certinho? Tudo certinho. Estamos com uma nova... É o Rafael. Rafael, um abraço pro Rafael. Que tá junto com o Caio. Aí junto vai com o se, Caio. vai se dividindo. Parabéns. Que aumentou a intensidade das coisas. Que ele seja... tô sabendo. Seja bem-vindo também, tá? Vamos lá trabalhar, doutora? Vamos lá. Vamos, querida. Vamos para a primeira pergunta do aeroporto, Lua Silva. Qual a diferença entre diarista e empregada doméstica e seus direitos para não cair num processo trabalhista? Boa, Lua. Boa, Lua. Boa, Lua. Essa pergunta é bom porque tem muita gente que acaba se arriscando, né? Fugindo da questão de ter uma empregada doméstica, que é aquela funcionária fixa, que requer vínculo empregatício, tem direito a FGTS, a férias, 13º, é cumpridora das ordens daquela casa, digamos assim. E a diarista é totalmente diferente, não gera vínculo empregatício, mas você tem que ter cuidado com uma coisa. Se ela trabalhar mais de 2 vezes por semana na mesma casa, isso pode gerar vínculo empregatício. Uma coisa que a diarista não tem, ela não está sujeita a ordens, ela vai prestar um serviço acertado. Você vai acertar com ela, que ela vai fazer aquilo, mas não tem um horário fixo, quem estabelece entre vocês. Se ela chegar às 9, contanto que ela saia deixando tudo pronto, não tem nenhum tipo, é uma prestação de serviço paga logo em seguida, né? Basicamente a diferença é essa. Tenha muito cuidado, porque às vezes a pessoa tem uma diarista por 3 vezes por semana e isso pode gerar uma discussão de vínculo empregatício e aí muda tudo. Boa, e prestando sempre bem atenção, né, doutora? Com certeza. A esses direitos e deveres. Gabriel Ferreira, bairro Industrial. Gabriel pergunta: recebi SMS me cobrando um valor que já foi pago há muito tempo e falando que vai me colocar no SPC. Estou sendo cobrado indevidamente. Quais meus direitos, doutora Emília? Olha só, Gabriel. É muito interessante essa pergunta, que aí trata de cobrança indevida, né? E cobrança indevida, com certeza, a pessoa comprovando que já pagou e que aquela empresa não justificou o erro, não pediu desculpa, não prestou uma justificativa, aí cabe ele receber aquele valor em débito em dobro. Se a cobrança foi de R$200, né? Indevidamente, porque a pessoa já tinha pago, ela vai receber 400. Olha. Em alguns casos, inclusive, dependendo da situação, ela vai receber, Serginho, até mesmo até a atualização monetária, indenização, dependendo se houve um constrangimento comprovado. Então, é muito importante aí que a pessoa fique atenta para não não praticar essa cobrança indevida, que muitas vezes é bem constrangedor para quem está cobrando. Já pagou, né? E ainda está sendo cobrando. E torna uma paciência. Eu mesmo passei por isso, não sabia disso não, aprendi agora. O dobro e depois, de repente, indeniza, né, a pessoa. Exatamente, ainda cabe, em alguns casos, cabe indenização. Tá doido, doutora. Eu esses dias passei por isso. Gostam de cobrar, que é uma loucura. Júlia Souza, São Cristóvão. Eu tenho um filho que já tem 2 anos. O pai não quer fazer o teste do DNA, não, doutora. O que eu posso fazer, afinal? Olha, Júlia, que coisa, né? Ué? Ô, pai. Ô, pai. Ó, pai. Olha, tem que reconhecer essa paternidade aí. Hoje não precisa nem de processo. Se o pai estiver disposto a fazer esse reconhecimento, pronto. Se o pai tiver em dúvida, faz o DNA, mas não deixa de reconhecer, não. E se ainda assim ele não entender, quando ele foge do DNA, a justiça, o direito, já pressupõe que ele é o pai. Porque se ele não fosse, ele ia lá fazer o DNA e pronto, acabou, esclarecia. E mais, o DNA não é a única prova para se provar uma paternidade, não. Tá? Eu fui defensora pública e tinha outros meios de provar. O DNA é apenas aquela prova que conclui praticamente, né? Define, porque o erro é mínimo, então, e é preponderante, mas tem outras provas também. Pai, vá lá, faça o exame, né?
para evitar uma ação na justiça. Assume, pai. Assume. Assume que dói menos, com pai. certeza. Quem cala consente, Pois pai. é. Oh, meu Deus. É a presunção. Presunção, doutora Emília Correia. Júnior Gomes Pereira Lobo. Minha esposa vendeu nosso imóvel sem minha autorização. Isso é legalmente possível, doutora? Ué? Eita, Júnior, eita, que ela foi apressada, né? Não, ela foi apressada, não pode não. O imóvel, para ser vendido, precisa da anuência do cônjuge, seja a esposa ou seja o marido, né? Não precisa essa pressa. E essa venda, inclusive, pode ser considerada inválida se isso for devidamente comprovado que faltou a concordância, a anuência dele, né? É exatamente assim. Evite problema, converse, convença, mas vendeu assim, quem comprou às vezes compra um problema, porque aquela venda, aquela compra e venda pode ser anulada por conta exatamente da falta da autorização do outro. Comprou um abacaxi, às Comprou vezes, um né, abacaxi. doutora? De repente, depois não tem nem como exatamente. provar. Ó, Luísa Melo Jabotiano. O pai diz que só pode pagar o valor de R$200 de pensão alimentícia, mas vejo ostentando nas redes sociais o tempo todo. Isso tá certo? Posso juntar essas provas? Pode isso, doutora? Olha, Luísa, pode sim. Tem muito pai realmente pagando um valor, né, abaixo do que ele deveria pagar. Aí nas redes sociais, a vida dele é toda maravilhosa e tal. Tem até algumas situações da rede social, deixa eu contar aqui, que a pessoa fica ostentando, mas não é bem assim, não. Às vezes é para conseguir algumas coisas, mas se ela conseguir, Serginho, comprovar que a situação dele foi alterada para mais, né? Independente, junto sim essas questões aí de ostentação na rede social, é muito importante. Mas às vezes eles simulam uma situação, que não deve ser o caso, né? Não deve ser o caso. Então, pegue essas provas, entre com a ação de revisão de alimentos e a partir daí, com certeza, se comprovar que ele está bem melhor de vida, essa pensão alimentícia vai ser alterada para mais, com certeza. Verdade, presta bem atenção também. Às vezes tem muito fake nessa história, mas às vezes tem grana. Pode pagar mais. Otávio Luiz de Socorro, com a morte de um familiar, quem paga as despesas do funeral? Boa pergunta. Existe herança deixada pelo falecido? Quem pagou pode ser ressarcido? Excelente pergunta, doutora. Excelente, Otávio. E a gente já agradece essa pergunta, que a dúvida de um é a dúvida de muitos, né? E a resposta serve para muitos. Veja, faleceu, e eu sei que tem muita família que não tem um plano, né? Aí nisso já fica desesperado, é preço disso, preço daquilo outro. Quem tem que pagar é a própria herança, ou seja, o espólio. Mas às vezes a pessoa não está tão agoniada que nem imagina isso. Aí paga, pega a notinha de tudo, e esse herdeiro que pagou com a notinha vai ser ressarcido no valor da herança. Às vezes é um dinheiro que a pessoa tem guardado. Aí o que é que tem que fazer o familiar? Entrar com alvará judicial para liberar aquele dinheiro do falecido. Naquele valor ali já ressarce a pessoa que pagou, tá? Ou então, quando não tem, pode entrar também com o pedido de alvará, mas não dá tempo hábil para poder, muitas vezes, fazer o sepultamento. Mas o caminho é esse. Pague, pegue a nota, será ressarcido. Se tiver valor em dinheiro, no alvará judicial, que é rápido esse alvará judicial, já será ressarcido. Se não, na herança também, quando for resolvida, a pessoa será ressarcida. É o que eu falo, faz o plano. Faz o plano. Eu já posso partir dessa para uma outra tranquila, não há problema nenhum. Sem deixar problema nenhum, né? Naquela urnazinha super pequititinha, desse tamanhozinho assim, doutora. Já escolhi até a urnazinha bem bonitinha. Esse seja demais. Querida, só lembrando, @Emília Correia Oficial. Exatamente, no Instagram, nossas redes sociais, Emília Correia Oficial, e também no Facebook e também no YouTube. Por favor, nos siga lá. Esse sábado não teve, porque ela estava um pouco adoentadinha e tal, mas sábado que vem tem café da manhã com a Emília. Se Deus quiser. Tá bom, Serginho? Valeu, Emília. Tchau.